tudo. Roda a vinheta. A psicóloga Janaína Ferreira já está aqui com a gente. Jana, afinal, a gente entendeu aí o mecanismo fisiológico do medo, né? Os físicos também, dos sinais que o corpo dá. Mas quando a gente é criança, a gente não tem medo das coisas, a gente não tem noção do perigo. E aí a gente não tem o medo. Por isso que a gente não tem medo, que a gente não tem noção. Não tem noção. O que é que acontece? A criança, ela aprende de fora para dentro. Então, ela não tem o entendimento cognitivo suficiente para avaliar a altura, escada, colocar dedinho em tomada, pegar fogão e panela. Ela não tem esse entendimento. Então, precisa que um adulto, ele vá orientando. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Às vezes, os adultos, eles são um pouco ansiosos ou superprotetores, e isso pode gerar outros adultos que serão essas crianças no futuro medrosos, né? Então, cuidado, não pode, nada pode, de uma forma muito assustadora. Termina que a criança leva isso para um futuro. Aí a gente precisa primeiro diferenciar uma coisa, sabe, Fernandinha? O que é medo e o que é fobia. Isso, a minha próxima pergunta era justamente essa. Então, medo é isso que a gente está falando, ajuda a nos proteger, é necessário, é importante. Então, eu avalio se eu quero sair à noite numa rua escura, eu avalio o que é que eu quero, se eu vou me colocar num parapeito que não tenha segurança. Então, o medo, ele tem a capacidade de, em mim, gerar algumas respostas de isso pode, isso não pode. Então, ele é importante, tá certo? A fobia é quando esse medo, ele deixa de ser defensivo e passa a ser irracional. Você falou alguns bichos asquerosos, né? Rato, barata. Termina que esses bichos, realmente, eles são, por conta disso, eles já têm o estigma de ser nojento, de ser sujo, de causar doença. E aí a pessoa tem um medo. Mas há quem explique como ser o medo de um gatinho, não é? Medo de um cachorrinho. E muitas vezes eu recebi um relato no Instagram de Ana Marli, ela disse que tem medo de cachorro. Nossa! E quanto mais as pessoas dizem assim, mas ele não faz nada, ele é bobinho, não se preocupe, mas ela se irrita e tem medo. E isso faz com que ela evite visitar pessoas que têm cachorro, sair com amigos que possam, vamos dar uma voltinha, mas eu vou levar meu pet. Então, ela faz com que tudo isso ela evita fazer. Por quê? Porque é irracional. Não justifica, então não adianta ninguém ficar dizendo assim, não é bravo, não vai morder, não tem dente, não justifica, é tão irracional que a pessoa não consegue entender o que está fazendo. Aí precisa de uma ajuda realmente da terapia para que de sensibilização sistemática, inoculação ao estresse, a pessoa vá chegando gradativamente e enfrentando a sua fobia, para a fobia virar medo, porque todos nós temos, e que possa ser, no mínimo, controlado os comportamentos e não a emoção. E, inclusive, Ana Marli, deve ser difícil para você ir no shopping, porque a maioria dos shoppings agora é pet friendly. Então, as pessoas estão podendo passear, pelo menos na maioria das áreas, com bichinhos, né? Eu estava outro dia em um shopping e tinha aqueles cachorros enormes que a gente vê, sabe, São Bernardo, que a gente só vê em filme. Nossa, eu fiquei louca, né? Ai, que coisa mais linda que é pegar o cachorro. Mas para outras pessoas isso é completamente constrangedor, aversivo. Não vai, evita. E a maioria dos comportamentos ligados à fobia é de evitação, né? Sim, é um método de defesa, é um mecanismo de defesa, é evitar, mas quanto mais a pessoa evita, mais o medo ele vai se sobrepondo, mais vai ficando mais forte. Mas a gente não está sugerindo aqui uma técnica implosiva. Então, quem tem medo de cachorro, a partir da manhã ficar... Vamos explicar, Jana, o que é a sensibilização? Porque eu vou dizer, gente, eu me curei da minha fobia de gato com dessensibilização. Mas eu mesma fiz comigo. Um dia eu disse, eu vou cuidar disso em mim mesma. E eu fui fazendo e eu evoluí. Hoje tem gato, não tem problema nenhum. Não é o bicho que eu vou escolher para ter na minha casa, porque eu não tenho afinidade com o animal. Mas agora eu não evito mais de visitar uma amiga que tem, que a gatinha, sempre que eu chego, porque parece que é uma coisa. Quando você tem fobia, quando você tem medo, parece que os animais descobrem isso. Isso é verdade. E aí, porque o teu suor, o suor do medo...
diferente, ela né? A nossa entrevista que apareceu agora no VT, ela disse que a gente tem umas reações corporais, né? Isso, pupila dilatada, o coração bate mais rápido, suor frio. Então, o cheiro que a pessoa que tem medo inala, termina fazendo com que o animal saiba. E ele vem de fato. Gente, era só eu chegar na casa da minha amiga Dilma, que a gata dela subia desse... Aí chegou uma época, eu disse, amiga, eu não vou mais não, na sua casa não, porque a sua gata não... E aí eu usei o gato de uma outra amiga, Andréia, que era muito mais tranquilo, que a época, e a gente foi fazendo esse trabalho. Então eu comecei a ver mais coisas de gato, entender mais de gato, ver as raças, e foi um processo até chegar a estar no ambiente do gato, até passar para o processo de passar a mão ele no canto dele, até chegar no processo de colocar no colo. Gente, isso foi assim, ó. Então são pequenos passos, né, Isso, você já explicou em exemplo muito bem a técnica da dessensibilização sistemática. Ela pode ser feita em consultório a priori e depois em loco, como você fez. Então, a primeira coisa que a gente faz é aproximar a pessoa do objeto fóbico. Sim. Então, através de imagens e fazendo inoculação ao estresse. A gente chama de pareamento. O que é que a gente faz? Mostra o objeto fóbico e depois a gente mostra uma coisa que seja agradável para ela. Para algumas pessoas, o mar, para algumas pessoas, árvores, plantas, para algumas pessoas, o que for agradável para ela. E a gente vai pareando a emoção, porque o estresse dela aumenta, daqui a pouco, na mesma condição, ele já vai diminuindo, porque a pessoa se sente confortável e ela começa a descobrir como é que funciona a dinâmica do corpo dela. Quando ela já está ok nisso, a gente vai para um próximo passo. Ver gatinhos na rua. Depois que ela está ok com isso, a gente vai para um próximo passo. Se aproximar mais do gatinho, até que a gente consiga fazer, como você fez, chegar a tocar no gato. Não precisa, como você está dizendo, criar o gato dentro da sua casa. Sim. Mas pelo menos conviver e não ter essa esquiva que é não visitar amigos, não passear em shopping. Fica com um comportamento aversivo mesmo, né? É evitativo mesmo. A gente não quer, não vou não. Isso serve para viajar de avião. Você já teve alguma experiência ruim com gato? Nunca tinha tido. Sim. Nunca tinha tido. Mas a gente tem coisas que a gente vivencia na nossa infância que a gente não lembra. Então, talvez tenha acontecido alguma coisa na infância que eu não lembro. Enfim, a gente não está querendo entender por que eu desenvolvi aquilo. Vamos tratar que é o melhor que a gente faz, né, Jana? Verdade. Ó como tá o WhatsApp aqui do programa com as partidas. Vocês são maravilhosos, gente. Muito obrigada. Ó, é só mandando aqui. Raquel já selecionou algumas, né, Raquel? Vamos colocar na tela? Daqui a pouquinho, Jana volta pra gente responder. Então, vou fazer. Jana, tem muita partilha. Eu vou só mostrar essa aqui. Ó, só mostra essa, Raquel. Fernandinha, boa tarde. Eu gostaria de saber por que eu tenho pânico de altura. Eu fico suada, eu sou muito, coração acelerado, ponto de sair pela boca e eu não consigo me controlar. Aí a gente falou um pouco disso, essas são tuas reações físicas frente ao teu medo. O que é que acontece? O medo, ele é essa função de te proteger. O que a gente trata também é porque nessa circunstância de você estar numa altura, o que é que passa pela tua cabeça? Aí muito provavelmente é que talvez você vá cair, vai acontecer um acidente, são pensamentos distorcidos, porque você tem aí um prazo seguro, um momento seguro para ficar perto de uma borda. Então, efetivamente, isso não vai acontecer. Mas esses teus pensamentos disparam o teu sistema de alerta. E por isso que acontece tudo isso no teu corpo. O que a gente precisa entender é o que você vai conseguir controlar, é o teu comportamento e a tua cognição, mas não a tua emoção. E se tá, né, difícil, tá paralisando, tá interferindo no dia a dia, busca ajuda, né, Jana? Busca ajuda. Condição sine qua non é quando tem prejuízo socioocupacional. É isso. E aí a gente precisa recorrer à ajuda. Quando a gente fala de fobia, tem gente que não aceitou promoção no trabalho porque tinha que se deslocar de avião para outros lugares. E a pessoa tinha fobia de avião e aí o que fez? Perdeu a promoção no trabalho porque não estava disposta a se deslocar. Então, muitas vezes, a gente
gente deixa de evoluir na vida em todas as outras situações, de aproveitar as situações da vida, né, Janaína? Por conta nesse caso foi prejuízo ocupacional, Sim. ela perdeu a ocupação dela, entre outros tantos fatores que a gente pode exemplificar. E aí, quando causa isso, a gente precisa de uma ajuda, às vezes só terapêutica, às vezes terapêutica e medicamentosa. Janaína, não está liberada. Daqui a pouco a gente partilha mais sobre fobia, sobre medo, as partilhas de vocês. Se não quiser se identificar, não tem problema não. Manda pra cá a pergunta ou a partilha, que isso é de menos. A gente quer mesmo te ajudar, tá? Jana tomou chá hoje. Tá muito generoso. Foi. Dê uma aguinha pra Jana, a gente volta já já. Deixa eu falar da Funcionale.